Esteve aqui, né, na semana passada, né, pastor? Foi retrasado, passado foi o pastor Fabiano. E assim, louva a Deus, viu, pela vida de vocês, né? O obreiro Claudeci, o pastor Geraldo, são homens de Deus, homens disponíveis e dispostos para a glória do Senhor Jesus, amém? Então vamos orar mais uma vez, desde 7 horas da manhã fizemos um devocional aqui, céu na terra, para a glória do Senhor, e nós cremos que a boa obra que Deus começou, Ele vai concluir, amém? Então oremos ao Senhor. Eu vou orar sem microfone, porque eu quero que a igreja ore, amém? Ore pelo pastor, ore por você mesmo, peça ao Senhor: Senhor, estou aqui disposto e disponível para receber este rio, amém? Senhor, no nome de Jesus, meu Deus, nós glorificamos a Ti, bendizemos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, entrando na Tua presença. Obrigado, Senhor, cumpra, Papai amado, o papel em nós, a Tua obra que começaste, Senhor. E eu clamo a Ti, Senhor, pelo meu irmão, Pai amado. Eis aqui, Pai amado, Teu filho. Tu és aquele que sonda a mente e sonda o coração. E eu oro em favor do pastor, Pai amado, nesta manhã, e clamo ao Senhor, o Deus que vivifica mortos e traz a existência aquilo que não existe. Que o Senhor possa trazer existência, resposta aos seus clamores, meu Pai. Saúde física, mental e espiritual para os teus servos. No nome do Senhor Jesus, Pai. Que diminuamos nós e que cresça o Senhor em nós, em através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém, Deus. Fico muito honrado, pastora Cátia, pastor Rodrigo. Deus abençoe poderosamente todos vocês. Eu sinto, eu conheço essa presença, amém? Quando eu entrei aqui, ele já falou comigo ali. Eu falei: eu estou aqui. Eu falei: já sinto a tua presença. Aleluia. 2 semanas atrás estivemos aqui com 30 homens. Foi céu na terra. Nunca vi homem parecer menino, amém? Oh, Deus maravilhoso. Porque quando tem um encontro com ele, amado, ou você se derrete ou ele, amém? Quando nós encontramos com a presença dele, algo tem que ser mudado dentro de nós, amém? Um texto que a pastora Cátia passou, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, é uma palavra muito poderosa, onde o apóstolo Paulo nos diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Fala para o teu irmão: você é livre. Você é livre. Você é livre. Não, fala mais forte para ele. Fala assim: você é livre. Você é livre. Aleluia. Glória a Deus. Amados, essa manhã eu fico muito feliz pela presença do Senhor, amém? E a responsabilidade de estar trazendo algo do reino de Deus, algo do céu para o meu e o seu coração. E eu creio que você não vai sair desse ambiente da mesma forma que você entrou. Amém. Porque não foi por acaso que você veio esses dias nesse lugar. Chegaram ontem hoje? Ontem. Então Deus preparou esses dias para você. Amém? E quando Deus quer fazer algo ou alguma coisa com uma nação, com uma igreja, ou com uma família, ou uma pessoa, Ele separa homens, Ele separa mulheres. Então eu creio plenamente, sem sombra de dúvida, que você foi separado por Deus para esses dias. Amém. Vou repetir: você foi separado por Deus para esses dias. Amém? Porque Deus, Ele tem um compromisso contigo e Ele quer que você tenha o mesmo com Ele. Amém? Amém. E essa manhã nós vamos falar de algo profundo, algo que não mexe apenas com o emocional, mas mexe com a estrutura. Então desde já eu quero te convidar a você abrir o teu coração. Porque aquele que está nessa manhã aqui, ele é maior do que os seus problemas, amém? Ele é maior do que o gigante que tem se levantado contra você, contra os seus filhos, contra a tua família, contra os teus sonhos, contra os teus projetos. Então eu sei que Ele está aqui nessa manhã, e eu sei que Ele tem algo para liberar no meu coração e no seu coração. Então fica tranquilo aí, relaxa, amém? Eu não quero ninguém preso, fica bem à vontade, você está na casa do Pai.
E nós acabamos de ler: aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Seja livre nessa manhã. Amém. Só os livres entenderão o que o Senhor preparou para você nessa manhã. Amém? Então fique à vontade, aleluia. Mas não perca o foco. Não perca nada daquilo que o Espírito Santo vai liberar ao nosso coração nesta manhã. E eu quero também ler um texto aqui para me entrar na mensagem, que se encontra em Romanos capítulo 3, apenas o verso 23, aonde o apóstolo também vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? 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 Amém. Amada, é porque eu sou pentecostal, amém? Amém. E corpo, alma e espírito. Deus é bom. Aleluia. Eu gosto desse quando eu falo assim, amém, a igreja, amém. Se a igreja não responde, eu falo assim, meu Deus, tem alguma coisa errada. Mas não há nada de errado, amém, amado? Sou eu mesmo, amém? Amém. E antes de qualquer coisa, eu quero declarar que este lugar já está sendo tomado pela presença de Deus. Como eu falei, você não veio aqui por acaso, não foi com coincidência, amém? Não foi algo que você, eu vou lá porque eu não estou fazendo nada, eu vou lá porque a pastora Kátia me chamou, eu vou porque eu sou da igreja, se eu não for, alguém vai falar, e por que não veio, por que ficou, né? Não foi um convite, foi Deus que te trouxe nesse lugar. E eu já te aviso desde já, hoje não é uma reunião comum, amém? Amém. Hoje é uma manhã de confronto, de cura e de libertação. Deus vai tocar, Deus vai te confrontar. Deus nessa manhã Ele vai tocar em áreas que você tentou esconder. Deus vai expor aquilo que precisa ser tratado. Então eu te convido, se posicione agora. Abre o coração, tira a máscara, amém? Amém? Porque hoje você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Amém. Hoje não é sobre ouvir, hoje é sobre ser. Amém? Amém. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um homem que todos vocês conhecem, chamado Jacó. E Jacó, ele teve um encontro com Deus, aonde o encontro que ele teve com Deus não foi um encontro confortável, foi um encontro de confronto. Fala assim: nesta manhã eu quero ser confrontado. Você ouviu o que você falou? Sim. Então se prepara. Aleluia. Talvez nessa manhã você esteja como Jacó. Amém? Amém. Jacó entrou naquela noite. Ele entrou de um jeito muito trêmulo, muito ansioso, pastor Cátia. Cheio de medo, cheio de culpa, carregado do passado. Mas o importante é que ele teve um encontro com Deus. E aquele encontro não foi confortável para Jacó, foi um confronto para ele. Todo encontro verdadeiro com Deus vai confrontar quem você tem sido, amém? Pega no teu espírito, todo encontro com Deus vai confrontar quem você tem sido. Jacó, ele não saiu ileso daquele encontro, ele saiu mancando, ele saiu machucado, mas saiu transformado. Talvez dessa manhã você vai sair machucado, mas transformado. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Vai sair transformado, porque quem encontra com Deus de verdade não é mais a mesma pessoa. Algo tem que ser transformado. E eu quero te dizer nessa manhã, hoje pode ser o seu dia de encontro real com o teu Deus.
Amém. Hoje Deus ele vai te confrontar, vai tocar na sua estrutura, vai mexer com você. Aleluia. Mas se você permanecer sobre aquilo que Ele está liberando nessa manhã para o seu coração, eu creio plenamente que você vai sair daqui transformado. E essa transformação que o Espírito Santo traz sobre nós, ela depende de mim, depende de você. Você sabe o que o pecado faz na vida de um homem e na vida de uma mulher? O pecado, ele simplesmente tenta esconder quem você é, amém? Sempre quando uma pessoa peca, a primeira coisa que a pessoa faz, se esconder. Isso é natural do ser humano, natural do homem. Desde o início, Adão pecou, o que Adão fez? Escondeu. Sempre. Você está na igreja, você erra, você não vai confessar para o pastor, você não vai confessar, você vai se esconder. A primeira coisa, eu não vou mais para a igreja, vou parar de ir para a igreja. Porque nós temos que entender que existe um mundo espiritual, como existe um mundo físico. Mas hoje Deus está nos chamando para um encontro, onde Ele vai mexer na nossa estrutura. E nesse encontro Deus vai tocar em você. Ou você sai daqui transformado, ou você vai continuar preso naquilo que está te aprisionando há muito tempo. Nós precisamos entender, amado, que a criação do universo, Deus estabeleceu princípios espirituais, amém? Fala comigo, princípios espirituais e eternos. Esses princípios, eles são invioláveis. Esses princípios, eles são perfeitos. Esses princípios, eles são governados pela justiça do próprio Deus. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele, amém? Para que o homem vinha ter uma identidade, para que o homem viesse governar com Ele, mas algo aconteceu. Algo aconteceu nessa trajetória. E quando você olha para a palavra de Deus, o profeta Isaías, no capítulo 29, a partir do verso 2, ele vai nos explicar o que aconteceu. O profeta vai dizer: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouçam. Então o pecado, ele consegue me separar de Deus. O pecado, ele consegue te separar de Deus. O pecado, ele faz essa separação entre Deus e o homem. Amém? Entenda isso nessa manhã. O homem, ele não perdeu só o lugar. O homem, ele perdeu também a sua identidade. O homem, ele não perdeu só o ambiente, ele perdeu também a sua autoridade. Por causa de quê, pastor? Por causa do pecado. Amém? Amém. Desde então a humanidade vive tentando preencher, pastora Kátia, um vazio que só Deus tem o poder para fazer. Verdade. O homem da terra não pode preencher o vazio na alma. Sabe por quê? Muitas das vezes você dorme cansado e acorda cansado, e você dormiu muito. Que a nossa geração é daquela que não dorme só 8 horas, dorme 32. E até mais. E até mais. E acorda bravo, porque a comida não está pronta e a mãe paga o pato. Então nós estamos vivendo uma geração que essa geração precisa ser despertada para esse tempo. Vivemos em uma geração que ela precisa despertar e entender o que a palavra está falando. Porque a palavra me diz que o mesmo Deus que está aqui, Ele é o Deus de ontem, hoje será eternamente o mesmo Deus. Amém. O nosso Deus não muda. O Deus que descia no jardim do Éden para falar com Adão, eu vou ser mais profundo, é o mesmo que está aqui nesta manhã. O Deus que falou com Moisés, quando Moisés perguntou para ele: Senhor, e agora? E ele falou assim: manda o povo marchar. É o mesmo Deus que está nessa manhã falando comigo e com você. Deus, ele não muda. O nosso Deus é imutável.
O que muda então, pastor? Eu, a minha personalidade, o meu caráter, a minha pessoa. Então, a minha mudança vai fazer com que eu aproxime dele ou eu distancio dele. É o que o profeta Isaías está nos explicando aqui no seu livro. Amém? Assim como existem as leis naturais, existem também as leis espirituais que governam tudo. Nada acontece por acaso, tudo tem a origem espiritual. Tudo. Não pense o homem que as coisas acontecem por acaso. Não existe o acaso. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor, tudo tem uma origem espiritual. O natural, ele nasce do espiritual, amém? E o visível nasce do invisível. E nós precisamos entender isso. Se você não entender o mundo espiritual, você nunca vai conseguir vencer o mundo natural. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo vai dizer mais uma vez: olha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, governadores, dominadores do mal, que operam onde? Nas regiões celestiais. O mesmo apóstolo, ele fala assim: olha, vós já sois abençoados com toda sorte de bênção, amém? Amém. E você fala assim: cadê a minha bênção? Onde está a minha bênção? Se a Bíblia está falando que eu já sou abençoado com toda sorte de bênção, por direito, por legalidade, eu preciso e eu devo ter tudo aquilo que Deus falou que é para mim ter, sim ou não? Porque foi Ele que falou, e quando eu vou para a palavra de Deus vai dizer: olha, entenda, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando eu não iria fazer, o próprio Deus está falando conosco. Então cabe a mim confiar, cabe a mim acreditar na palavra de Deus. Muitas das vezes, deixa eu deixar algo para você nessa manhã, talvez a sua vida está presa, porque você ainda não aprendeu a fazer menção daquilo que tem o poder e a autoridade nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz que Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Pega a chave nessa manhã, aprenda a falar com Deus através da sua palavra. Aprenda a falar com teu Deus através da sua palavra. E você vai ver as coisas mudarem. Amém. O pecado, vem comigo aqui. O pecado, ele entrou para quebrar princípio, amém? O homem, ele rompeu o governo de Deus. Houve uma rebelião. Paulo vai falar: porque todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Amém? O próprio Paulo também vai falar no livro de Atos 3,19: olha, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejais apagados vossos pecados. O pecado só é apagado quando eu me arrependo. Para que assim venha um tempo do refrigério pela presença do Senhor. Amado, ou você se arrepende ou você não tem. Deus, ele não negocia os seus princípios. Deus, ele não vai mudar os princípios dele para agradar o pastor Geraldo. Ele vai mudar o pastor Geraldo para viver dentro dos princípios dele. É assim que Deus faz. Agora depende de mim querer ou não querer. Não existe algo que Deus olhando para nós e Ele observando que há um erro, que Ele vai falar: não, eu vou deixar, foi só apenas um erro. Não, Ele não vai agir dessa maneira. E eu quero que você entenda, eu quero que você entenda nesta manhã que tudo tem uma origem espiritual. Bota isso na tua mente nessa noite, nessa manhã. Tudo tem uma origem espiritual. O pecado, ele abriu a legalidade, e essa legalidade que o pecado abriu, ele trouxe rebelião, ele trouxe distanciamento de Deus para com o homem. O resultado disso: morte
espiritual. Quem já viu um crente morto espiritualmente? Você já conversou com um? Sim. Empolgado, né? E tratando da obra do Senhor aí que há mais empolgação. Porque ele já perdeu a essência. Ele perdeu a presença. Ele perdeu aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Olha para o teu irmão e fala assim: você sabia que existe um tesouro escondido dentro de você? E que Deus quer que você coloque para fora esses dias? As coisas mais preciosas, mais valorosas da terra, Deus escondeu. E não é fácil de encontrar. Quem já caçou ouro aqui? Ninguém? Quem já viu? Quem já assistiu? É fácil, Mátio? Não é fácil. Mas o ouro é precioso, sim ou não? Sim. Para mim ter o ouro eu tenho que fazer o quê? Cavar, garimpar, buscar, se esforçar. E quando acha, quantos estão pegando? Diga aleluia, Jesus. Porque Deus não começa no muito, Ele começa no pouco. Você não precisa se preparar, Ele vai começar a te usar com o que você tem. Alguém pergunta nessa manhã? Pastor, eu vou me preparar primeiro, eu vou fazer um curso de teologia, eu vou fazer pós-graduação em teologia, eu vou conhecer o universo, a física, eu vou conhecer os anjos, os demônios. Não, para. Você precisa conhecer Ele. É Ele. O que eu preciso é ter um relacionamento com Ele. O que nós precisamos é conhecer o Deus ao qual nós servimos. E nessa manhã eu quero trazer algo para nós. E que nós venhamos entender que o pecado sempre traz três coisas. Fala comigo assim: o pecado sempre traz três coisas: prazer momentâneo, cegueira espiritual e destruição futura. Pode anotar que se você abrir os seus olhos, você vai falar: meu Deus, pecado. Por quê, pastor? Porque o pecado, ele me promete liberdade e me entrega prisão. Eu falei aqui nos Souls dos Homens, pecar é bom. Tem alguém aqui que não concorda? Pecado é maravilhoso, porque me oferece um prazer momentâneo. Mas o apóstolo vai falar: é prazeroso no momento, mas você está juntando um pagamento, e esse pagamento é muito caro, e o pagamento é a morte. Porque a Bíblia vai falar: o salário do pecado é a morte. Vai juntando, amado. Vai juntando. A pessoa vai juntando. Não precisa confessar. Eu não preciso falar. Porque Deus conhece o meu coração. Deus sabe. E sabe o que acontece? Você começa a transferir a sua culpa para o Senhor, jogar a tua responsabilidade para Ele. Tudo tem um tempo determinado. É no tempo de Deus. Ei, nem tudo é no tempo dele. O tempo dele já chegou há muito tempo. É você que está atrasado para aquilo que Ele tem na sua vida, para aquilo que Ele te chamou, amado. Deus não te chamou para você ficar sentado em banco de igreja. Deus te chamou para responder o chamado dele. Deus te chamou para você levar a palavra dele às nações, levar a palavra dele às pessoas aflitas, os necessitados, pessoas que precisam. O pecado, ele tira a comunhão de Deus, traz a condenação e traz a prisão espiritual para a pessoa. Mas o maior perigo nesses dias do pecado é porque ele está normal. O pecado está normal.
Tudo é normal. Uma vez o jovem falou: pastor, isso não tem nada a ver. Eu falei: concordo. Porque a única pessoa que não consegue ver é cego, sim ou não? Nada a ver mesmo. Mas no dia que Deus abrir os teus olhos espirituais, você vai enxergar. E você vai ver e entender que é isso que está te parando. É isso que está parando o teu chamado e o teu ministério. Você não nasceu para lutar contra o pecado sozinho, amado. Para de querer lutar contra o pecado sozinho. Você não vai conseguir. Você nasceu para vencer com Cristo, porque a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Você está andando em novidade de vida? Glória a Deus. O que há de novo em você? Será se os seus filhos, será se os seus irmãos, os seus colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola, estão olhando para você e falando: eu quero andar com ele, eu quero andar com ela, porque ele é diferente, ela é diferente, há um brilho sobre ele diferenciado, e eu quero conhecer quem é ele. Ou você está ouvindo: para ser como você, eu não quero. Para ser como ela, eu não quero. Servir ao Senhor dessa maneira, eu não quero. Ah, amado, quando eu olho para a palavra de Deus, e o próprio Jesus fala assim: ó, é inevitável que venha um escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo vem. Eita Deus. Eu preciso ser confrontado com a palavra. 35 anos que eu sirvo o Senhor. Quando eu fui para o Evangelho, eu tinha 17 anos, pastora Cátia. Tinha cabelo, amém? No mundo eu era músico, tocava na noite. Quando eu fui para Jesus, Jesus falou: você vai tocar para mim. Eu fui evangelizado pelo policial 3 horas da manhã, vindo da casa noturna. Ele me parou e me deu um sermão. Aquilo até hoje toca no meu coração, porque eu fui ministrado. Pega isso no teu espírito. Você é ministrado por aquilo que passa anos e anos, mas não sai da tua mente, não sai de dentro de você. Glória a Deus. E esse policial falou: olha, você é casado? Eu falei: sou. Você tem mãe? Tenho. Você tem pai? Tenho. Olha, eu quero te falar uma coisa: eles não estão dormindo porque eles estão preocupados com você. 3 horas da manhã, você sozinho pelas ruas da Expansão, você não correndo risco, você não tem medo. E aquilo começou a mexer comigo. E ele falou assim: olha, Deus tem o melhor para você. Vai tocar na casa do Senhor para Ele, vai adorar o nome dEle, vai exaltar o nome dEle, que Ele vai te dar muito mais. E isso começou a queimar dentro de mim, amado. Isso começou a queimar dentro de mim. Eu tinha acabado de ganhar um festival da maior empresa de Brasília. Quantos aqui, os mais velhos, conhecem a Encol? Eu estava prestes a ser lançado com meu parceiro na música sertaneja, mas eu não entendi o propósito que Deus tinha na minha vida. E para você viver o propósito de Deus, você tem que abrir o seu, não do seu, amém? Amém. Vou repetir: para você viver o propósito de Deus, você precisa abrir mão do seu propósito, das suas vontades, do seu querer. E eu entendi isso. Foi guerra, porque quando Deus te chama, quantos aqui tem promessa de Deus? Amém. Talvez você ainda não está vivendo porque falaram para você que você tem promessa, amém? Amém? Mas não falaram que tem uma cisterna que vão te jogar lá dentro. Falaram que você tem uma promessa, mas não falaram que existem prisões que você vai ter que passar por elas. Falaram que você tem promessa, mas não falaram que para você conquistar você vai ter que perder muitas coisas, e muitas das vezes aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Porque o Evangelho, amado, não é sobre mim, é sobre Ele. Amém? O Evangelho de Cristo é sobre Ele, não tem nada a ver com o homem da terra. Ou eu entendo isso, ou eu nunca vou viver o propósito dEle. E nessa manhã Deus está falando comigo e com você. É tempo de se posicionar, porque o tempo já se aproxima. As almas lá fora estão gritando, as pessoas estão esperando quem? A manifestação dos filhos de Deus. E aonde estão os filhos de Deus? Sentados dentro de 4 paredes em uma cadeira confortável, esperando
esperando o Deus de Israel descer do céu, entregar a chave e falar: vai filho, vai. Deixa eu te falar algo nessa manhã: isso não vai acontecer, porque o Espírito que Deus enviou sobre a terra, Ele não vai apresentar, porque Ele já está dentro de mim, Ele já está dentro de você. Ativa o Espírito Santo. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de olhar para o Senhor e falar: Deus, eu preciso ir. Você está querendo viver algo que já foi liberado há muitos anos sobre a tua vida. Você está esperando algo que Deus já liberou há muito tempo, e você não viu, você não entendeu. O pecado pode ter sido parte da sua história, mas não será o seu destino, amém? Você não pode viver do passado, o passado não pode mais te aprisionar, te amarrar. Tem pessoas que o Espírito Santo ativa ele e ele fala assim: agora eu vou me posicionar, agora eu vou. Mas o diabo levanta do outro lado e fala assim: lembra daquele erro? Lembra daquela culpa? Ou você é livre por inteiro, ou você vai se tornar prisioneiro, até você entender que precisa de ser liberto pela pessoa de Cristo Jesus. Amém. Tem gente que pediu perdão, amém? Quantos aqui já pediu perdão, amado? Amém. Quantos sabem o que é perdão? Perdoar é fácil? Não. E se você for aprofundar sobre o perdão, cada vez que você se aprofunda, você fala: não vou. Não vou. Por quê? Como eu vou colocar ela na posição que ela ocupava na minha vida? Depois dela ter me traído, depois dela ter falado mal, depois dela ter me perseguido, depois dela ter se levantado contra mim, como eu posso colocar essa pessoa na mesma posição que ela tinha na minha vida? É fácil? Não é fácil, mas é necessário para aqueles que querem ser curados. Viver o propósito de Deus, ser curado em Cristo Jesus, é olhar para você e falar assim: eu dependo de ti, Senhor. É olhar para o teu próximo e falar assim: primeiro ele, depois eu. Primeiro ele, depois eu. Honrar primeiro, para depois ser honrado. Pessoas querem ser honradas para honrar, não. Honra primeiro. Eu só honro se ele me honrar. Eu só honro se ela me honrar. Não faça a tua parte. Seja a diferença no meio desta geração. Amém. Pegue caminhos diferentes. Se você está andando com pessoas que está parando o teu ministério, que está parando o teu chamado, fala com Deus: Senhor, é contigo. Não me deixe cair, não me deixe perder o foco, não me deixe sair da tua presença. Aleluia. Tem gente que pediu perdão na igreja, tem gente que chorou, tem gente que já decidiu mudar. Eu vou decidir mudar. Quantos já pensou assim? Não, agora eu vou mudar. Depois dessa manhã eu vou mudar. Teu coração já está queimando aí, falando: eu preciso mudar, eu vou mudar. Mas continua preso, continua aprisionado. Porque nem toda prisão sai com arrependimento, amém? Nem toda prisão ela sai com arrependimento. Algumas precisam de libertação. Eu preciso ser liberto. Eu quero falar algo para você nessa manhã. Como essas prisões são formadas em nós? Pega isso no teu espírito. A dor não tratada, amado, ela vira porta, amém? A dor não tratada, ela vira porta. Rejeição, ela vira cadeia. Trauma, vira fortaleza. E vai criando dentro de nós. E chega um tempo que você não quer mais fazer nada para o Senhor. Mas quando você olha para a palavra de Deus, Efésios 4:27, Paulo vai falar: olha, não dê lugar ao diabo.
Todo tempo, amado, ele vai lutar contra mim e contra você. Todo tempo ele vai tentar nos tirar do propósito. Todo tempo ele vai armar. Todo tempo ele vai tentar lutar para nos tirar daquilo que Deus quer que nós venhamos viver. E nós precisamos entender isso. Nós andamos cheios de pensamentos que nos dominam, amém? Pensamentos que conseguem nos controlar de uma forma que você não consegue sair. Comportamento repetitivo, direto você está fazendo a mesma coisa, direto você está errando do mesmo jeito, direto você está fazendo isso, sempre repetindo as mesmas coisas, emoções fora do controle, culpa constante, tudo que você faz ele vem e te acusa e você recebe, e você vai se tornando uma pessoa presa. Deixa eu falar algo para você. Se você não governa você mesmo, algo está te governando. E nessa manhã Deus está falando: eu vim nessa manhã para libertar. Amém. Eu vim nessa manhã para ativar sonhos, ministério nessa casa. Eu vim nessa manhã para entregar de novo o teu chamado, o teu propósito. É tempo de se posicionar, é tempo de se colocar de pé. Amém. Mas você precisa entender aonde você caiu. Seja corajoso, seja corajosa. Aonde você caiu? Deus não está preocupado no lugar que você caiu. A voz dele para mim e para você nessa manhã é: se coloca de pé, levanta-te. Aleluia. Jesus, ele venceu o inferno. Jesus, ele tirou as acusações. Jesus, ele nos deu autoridade. E nós precisamos usar isso. Você não está tentando ser livre, amado. Você não está tentando ser livre. Nessa manhã você está tomando posse da sua liberdade. Você já foi. Você é. Não precisa ficar tentando ser aquilo que ele já falou. Você é. Aleluia. Perdoa, solta, libera. Porque a prisão também está ligada naquilo que você não libera. Eu conheço pessoas que são pessoas doentes, pessoas aprisionadas, e você vai conversar com essas pessoas por causa de perdão. Vida mal resolvida, se resolve nessa manhã com você mesmo. Porque é você que vai dar destino na tua história, na tua caminhada, é você. Não são os pastores, é você. Não existe libertação sem encontro. Jacó não foi consolado primeiro ele foi confrontado. Aleluia. Libertação em mim, libertação em você começa quando Deus começa a nos confrontar, mostrar aquilo que está errado. Peniel para Jacó foi aonde a máscara dele caiu. Lembra? Como é teu nome? Jacó. Ah, sei quem você é. E nessa manhã ele está falando: como é teu nome? Qual é o teu nome? Você é livre quando você para de se esconder. Eu me tornei livre quando eu parei de se esconder. Eu falei: Deus, eu entendi que os seus olhos estão sobre toda a terra e não existe nenhum lugar a qual o Senhor não possa ver. Se eu subir do mais alto monte, se eu descer ao mais profundo da terra, se eu estiver no mais profundo do abismo, no mais profundo dos mares, em todos esses lugares tu está. Você é livre quando você decide, quando você se posiciona e para de se esconder. Jacó, ele foi transformado porque Peniel é lugar de quebrantamento, é lugar de confronto, é lugar onde a máscara cai. Ele saiu machucado, mas ele também saiu liberto. Glória a Deus. Por que ele saiu liberto? Porque Deus quebrou a força que tinha sobre ele. E nessa manhã Deus vai quebrar essa força sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém. Porque muitas das vezes você está indo na tua força, você está saindo na tua vontade, no teu querer. E nessa noite Ele está falando: você tem um dono. Amém. Você tem um guia. Você tem um governador, que sou eu.
Eu conheço o teu caminho, eu conheço o teu sentar, o teu levantar, eu sei o teu pensamento. Antes de você falar, eu já sei o que você está falando. Então nessa manhã ele está falando, é tempo de sair para fora. Para de se esconder daquilo que está te aprisionando. Aleluia. Libertação não é só sair da prisão, é se tornar alguém novo. Isso é a verdadeira libertação. Você conversa com jovens, amado. Aqui, ó, nós trouxemos homens, jovens, adolescentes. Amado, é de partir o coração. Só entende isso quem carrega o pesar do Espírito Santo sobre a sua vida. Você abraçar um jovem, um adolescente, e ele olhar para você e falar, eu nunca tive um abraço. Eu nunca ganhei um abraço do meu pai. Ninguém nunca falou que me amava. Ninguém nunca pegou na minha mão. Amado, quem entende o pesar da presença e da glória de Deus, ele não consegue se conter diante dessas pessoas. Os traumas que elas carregam. Rejeição, abandono, traição, humilhação, abuso, culpa, medo. A dor que não foi tratada, ela virou uma porta no coração de um adolescente que não tem destino, não tem ninguém para dar o destino, não tem ninguém para orientar, e ele vem para onde? Para a casa do Senhor, para a casa de Deus, para a igreja do Senhor, à procura de quem? De um pai, de um irmão, de um amigo, de alguém que possa liberar uma palavra de fé e falar, olha, você não está sozinho, você não é aquilo que as pessoas estão falando que você é simplesmente aquilo que o Deus Todo-Poderoso falou que você é. Mas as pessoas entram na igreja e saem e ninguém fala com elas. Eita Deus. Teve uma vez, amado, que eu terminei de pregar, eu larguei o microfone em cima do púlpito e saí correndo para ir cumprimentar um casal, pastora Cátia, que tinha ido nos visitar. E eles saíram e eu observei todo mundo conversando. É ou não é, amado? É assim lá também, pastora? Você só conversa com os conhecidos, amém? Lá não é só na presbiteriana Betel 2 que acontece. Não. E eu fui lá e falei com ele, um prazer ter vocês aqui, como o meu coração se alegrou em ter visto vocês aqui na casa do Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele voltou. Sabe o que aconteceu? Depois ele testemunhou. Aleluia. Sabe por que eu voltei? Porque eu já estava no meio da estrada para ir embora. Eu ouvi a voz do pastor falando, ei, espera aí. Um gesto muda a história de um homem, muda a história de uma mulher. Aleluia. E esse pesar de responsabilidade está sobre a minha vida e sobre a tua vida. É na simplicidade que Deus faz as coisas grandes se moverem. Não dê lugar ao diabo, nenhuma prisão entra sem portas abertas. Deus está dizendo nessa manhã, assume quem você tem sido. Você só é livre quando para de se esconder. Jacó antes enganador e depois príncipe. Deus não só libertou Jacó, Deus mudou quem ele era. Libertação não nos só tira da prisão, ele muda quem nós somos. Você não vai sair daqui só porque você decidiu passar um feriado aqui na presença de Deus, não, porque Ele te escolheu dentre muitos. Eu sei que muitos não vieram por algum motivo, mas você veio porque Deus te escolheu. Ele sempre fala com aquelas pessoas que estão presentes. Aleluia. Tem pessoas aqui em nosso meio, que está presa em ciclos. Amém? Presa. Não consegue romper, não consegue fluir. Não consegue, por mais que você lute, por mais que você tente,
Porque tudo está normal. Tudo está normal. Quando você está dentro da igreja, você muda até de voz. Mas quando você chega em casa, até o cachorro vai para debaixo do carro, porque fala, ele chegou. Ela chegou. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. O mesmo pesar. Amém, meu Deus. A Bíblia nos diz que a natureza geme à espera da manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus continuam tentando procurar um lugar confortável. E o lugar de homens e mulheres de Deus é no meio do confronto, aonde Deus fala, aonde Deus balança a estrutura, aonde Deus fala assim: você está pensando que está só você? Você pensa que você está sozinho? Lembra quando Deus falou para Elias: Elias, você pensa que o que você está me falando vai me convencer? Porque você falou que já mataram todos os profetas e ficou só você. Não, Elias, não, você está enganado. Tem muitos homens ainda que não se renderam, tem muitas mulheres ainda que não se renderam. Amado, deixa eu te falar algo nessa manhã. O que Deus tem com você, o que Deus tem sobre você é algo sobrenatural, que as coisas naturais não vão entender. Só entende o que é espiritual as pessoas que são espirituais. Não tem como eu falar de algo espiritual se a igreja não entender o que é o mundo espiritual. Aleluias! Assim como existe o mundo físico, existe o mundo espiritual. Pastor, e aonde eu tenho que guerrear no mundo físico? Não! Porque se eu for guerrear no mundo físico, eu vou lutar contra o Claudeci, eu vou brigar com a pastora Kátia, eu vou brigar com o pastor Rodrigues, eu vou brigar com o meu irmão, eu vou brigar com todo mundo. Porque eu quero encontrar um culpado. Alguém que assuma os meus erros. E como é bom apontar, né, amado? Como é bom apontar. Mas Deus está levantando homens e mulheres que vão parar de apontar e vão começar a estender as mãos. Deus está levantando homens e mulheres nesses dias. Eu tenho ministrado lá na igreja que Deus está levantando homens. Deus está sarando, curando a sua igreja. Deus só vai levantar uma igreja forte quando Ele curar essa que está aqui dentro. Deus precisa nos tratar, amado. Deus não vai trazer os de fora com tanta gente doente dentro da casa dele. Deus não vai trazer que precisa ser curado se dentro da casa dele as pessoas estão morrendo de enfermidades. É verdade. Precisamos ser curados. Precisamos ser curados. Se você sair dessa manhã entendendo quem você é nele, você nunca mais será o mesmo. Não existe encontro com Deus, não existe intimidade com Deus aonde não recai uma mudança sobrenatural. Aleluia! Não tem como. Você olha para a pessoa, é sempre a mesma coisa. A pessoa não muda. A pessoa vive sempre no mínimo e no necessário. Ele sai do mínimo, vai no necessário e volta o mínimo, e fica só assim. E Deus fala: não, filho, eu tenho o melhor para você. Aí você fala assim: não, Deus, tá bom. Ele fala: não, não tá bom, porque eu tenho um excelente para você. Não, Deus, está excelente. Não está excelente, eu tenho um ótimo para você. Porque Deus sempre vai nos levar a mais. Ou eu entendo isso, ou eu não vou viver as promessas do Senhor. Sabe o que está pegando em nosso meio nesses dias? É porque nós estamos com medo de fluir nele. Nós estamos preocupados com o que as pessoas vão falar. Agora o Claudeci só anda com o pastor Geraldo. Agora fulano só anda com o pastor. Agora fulano só anda com a pastora. Agora fulano só anda com aquele irmão. Agora está assim. Agora está assim, amado. E isso é um veneno tão maligno que pega em toda a igreja. Em toda a igreja. A calúnia, a mentira. 6 coisas que Deus odeia. Qual que é? E uma que ele não aceita. Ele fala: não, aí já passou o limite. Qual que é essa 7ª? Irmãos que colocam contenda entre irmãos. Está na Bíblia. É uma coisa que Deus não aceita. Você não é aquilo que as pessoas estão falando que você é. Você não é.
Você não é. Deus te chamou para algo novo. Deus te chamou, sabe por que Deus te chamou? Porque Ele olhou para você e viu toda a sua capacidade. Ele olhou para você e falou: ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Ela tem um potencial para chegar aonde eu falei que ela vai chegar. Ele tem um potencial para chegar aonde eu falei que ele vai chegar. Ele vai ser aquilo que eu falei que ele vai ser. O que cabe a mim é confiar na palavra, confiar na promessa. Porque a promessa sobre a minha vida pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, ou pode acontecer daqui a 15 anos. Não importa. O que importa é que eu estou debaixo de uma palavra profética. Hoje eu estou vivendo algo que eu fui profetizado há 20 anos atrás. Eu trabalhava de motorista. Eu estava esperando o presidente do IBAMA na garagem do Ministério do Meio Ambiente. Eu estava lendo um livro e passou um vigilante. Quando ele passou, ele voltou e falou assim: Deus mandou eu voltar, entregar algo para você. Eu falei: fala. Ele falou assim: Deus, ele falou assim: você louva na igreja? Eu falei: sim. Ele falou assim: Deus está falando que Ele vai te ungir como pastor. E você vai começar a pastorear. E quando você começar a ministrar o louvor, almas vão ser curadas, vão ser tocadas, vão ser libertas. Sabe o que eu fiz, amado? Eu fiz como Jacó. Lembra quando José falava os sonhos? Pai, eu sonhei com as estrelas, o sol, a lua, tudo se tornava. Os irmãos ficavam indignados. Mas a Bíblia diz que Jacó guardava. E eu guardei aquilo no meu coração. Anos passaram. Recebi tão alegre a palavra, amado, que naquele tempo, amado, as pessoas iam para a igreja com o coração queimando. De ser o quê? De ser um obreiro, de ser um pastor, de ser um presbítero, de ser um evangelista, de ser um missionário. A pessoa ia para o evangelho e estava com o coração queimando para ser algo no reino. Mas isso passou tempo. E o que me veio? Provação. Aonde? Fora da igreja? Não, dentro. Dentro. Deus, Ele vai te provar em todas as áreas para se tornar uma pessoa para Ele usar. Deus não vai te levar para a guerra despreparado. Deus não anda com soldado despreparado. Então se prepara nessa manhã, se posiciona, porque Ele vai te usar nesses dias. Você é a resposta para essa geração esses dias. Você é a resposta, você é a voz profética para a sua casa. Você é a voz profética para os seus filhos. Você é a voz profética para essa geração. Amém. Eu falo para os jovens, estou olhando aqui, tem muito jovem aí. Sobre vocês recai um pesar bíblico, um pesar profético, muito antes do Novo Testamento. O profeta Joel falou: olha, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão. Cadê a visão dos nossos jovens? Palavra profética lançada no mundo espiritual. Deus está esperando vocês, jovens. Amém. Deus está esperando vocês. Os vossos jovens terão visões. E os vossos filhos irão profetizar. Então Deus está esperando essa manifestação dos jovens fortes. João fala assim: jovens, sois fortes, porque já venceste o maligno. Amado, se os jovens da nossa geração soubessem o poder que eles carregam na mão, o Brasil não era esse Brasil a qual nós estávamos vivendo, a qual nós estamos vivendo, não seria. E Deus está despertando. Eu escuto muitos pregadores falar: essa geração é a pior geração que já existiu. Quem já ouviu isso? Você concorda, pastor? Não. Porque a nossa geração é ruim, porque talvez os líderes de hoje estão sendo ruins. Sim ou não? Porque se você for para a palavra,
Se você for uma palavra, em tempos difíceis, a igreja do Senhor sempre prevaleceu como igreja do Senhor. Homens de Deus sempre prevaleceram como homens de Deus. E o que está acontecendo, pastor? Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Ele tem um chamado para a tua vida, Ele tem um chamado para a tua casa. E muitas das vezes nós estamos escondendo atrás de coisas pequenas para justificar os nossos erros. Pode apertar agora? Está chegando no final, pode apertar? Aperta o cinto aí para você não sair correndo. Pensou que eu vim aqui só que nem Jacó, mano. Você vai sair daqui segurando e falando, só sai quando me abençoar. Aleluia. Tem coisa que está te parando. Tem coisas que está te aprisionando. Porque você está achando tudo normal. Tudo normal. O pecado é normal, a mentira é normal, a falância ao contrário é normal, tudo é normal. Eu falo mal do irmão, isso é normal. Eu falo mal do pastor, isso é normal. Mas isso não é normal, nem aqui nem nunca, diante de Deus não. O negócio é que nós estamos acostumando com o pecado, amém? Você entra no pecado e sai, nada aconteceu. Aí sabe o que vai acontecer? Amanhã você vai para o pecado de novo e você vai sair. O pastor não soube, o irmão não soube, minha esposa não soube, meu marido não soube, meus filhos não soubem. O que vai acontecer? Vou voltar para o pecado. Sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar aprisionado. Você vai se tornar uma pessoa presa. Preste atenção. Está vendo isso aqui? Isso aqui é você. Isso aqui é você. Isso aqui é o mundo. Que você está na igreja, mas nunca deixou ele. O Egito. Nunca deixou o Egito. Nunca deixou. Você aceitou Jesus, mas ficou algo do Egito dentro de você. Pecado de estimação. Esse daqui não. Você tira todos, menos esse. O Senhor pode fazer tudo, menos que entra na minha casa, mas nesse quartinho aqui não. Esse quartinho aqui é secreto. Aí o que você faz? Eu vou para o meu lugar secreto. Aí entra aqui, ó. Bênção. Ninguém está vendo. O que você faz? Sai. Entra. Sai. Pegou. Ninguém viu. Está na paz. Sai. Sobe no altar. Como se nada tivesse acontecido. Mas deixa eu te falar algo. Satanás ele não precisa fazer nada. Satanás ele não faz nada. Ele trabalha sobre aquilo que você apresenta para ele. Pegaram ou não? Satanás ele trabalha sobre aquilo que você, sobre as coisas que você dá legalidade para ele. Ele não precisa fazer nada. Ele não vai criar algo para te matar. Ele não vai criar algo para te parar. Não, ele vai trabalhar sobre aquilo que você está dando legalidade. Por isso que a Bíblia vai falar, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não dê lugar ao diabo, porque o Senhor está falando, se der lugar ele vai entrar. E se ele entrar, ele vai destruir a tua vida, ele vai destruir o teu casamento, ele vai destruir a tua casa, ele vai destruir os teus filhos, ele vai destruir os teus sonhos. E sabe o que é que você está fazendo? Entrando e saindo. Nunca deu ruim, sempre deu bom. Sempre deu bom e você entra e sai. Olha, entro e saio. O diabo ele não tem pressa de me matar. Ele não tem pressa de te matar. Ele não tem pressa de me parar. Ele não tem pressa de te parar. E ele vai juntando, ele vai guardando. E você entra. E o pecado já é normal para você. Já não tem muita diferença. E você vai entrando. E você vai entrando. Mas vai chegar um dia que você vai entrar. Sabe o que vai acontecer? Não vai sair mais. Você não vai sair mais. Porque você estava tão acostumado com o pecado. E agora você está aprisionado.
Você não consegue sair mais, você não sai, você está aprisionado aqui dentro, você não tem como sair mais. E você fala, e agora? Eu sou um obreiro, eu sou um pastor, eu sou um líder de jovem, eu sou um líder de adolescente, eu sou um professor do Kids. E agora a igreja vai ver que eu pequei. Eles vão ver meu pecado, porque agora o diabo vai mostrar o meu pecado para a igreja. O pastor vai descobrir o meu pecado. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai se esconder, como eu falei no início. Você vai querer se esconder. Não brinque com o pecado, porque ele vai te prender. Ele vai te aprisionar. E você vai viver com a vida aprisionada, enquanto você não entender que você precisa reconhecer aonde você caiu. O único que pode te tirar desse lugar é uma pessoa chamada o Senhor Jesus. Amém. O Espírito Santo de Deus, Ele é o único que pode me tirar desse lugar. O homem da terra não pode, o pastor não pode. O único que pode me libertar deste lugar é a pessoa do Espírito Santo. Amém. Talvez você esteja carregando dentro de você algo que está te aprisionando, e você está como esta garrafa aqui, esta corda aprisionada. E você está escondendo, você está lutando, você está tentando, mas Deus está falando nessa manhã, é tempo de falar. Eu não quero que você venha aqui e fale, pastor, eu pequei. Pastor, vem, qualquer pessoa, eu pequei. Não, é você e ele. Porque aquele que tem o poder para te perdoar é ele. Aquele que tem o poder para preencher esse vazio que você carrega é ele. Aquele que tem o poder para transformar a tua vida e mudar a tua história é ele. Eu estou apenas anunciando aquilo que a palavra dele nos ensina. Falando, é necessário renunciar, é necessário voltar, é necessário reconhecer, é necessário entender que eu preciso ser liberto. Amém. Enquanto a libertação não chegar, eu vou se tornar uma pessoa aprisionada. Nada flui. Enquanto você estiver amarrado aqui, nada vai fluir, nada vai acontecer. Mas quando você decide se posicionar, voltar aonde você caiu. Lembra lá em Apocalipse? Volte aonde caíste. Volta lá. Se você caiu, Deus não vai deixar você continuar, amado. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Porque quando você volta, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua falha, reconhecendo que você é culpado, e você fala, Senhor, me perdoa. Perdoa as minhas falhas. Perdoa os meus erros. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor. E você começa a clamar, mesmo você aprisionado, mesmo você caído, mesmo sem ninguém confiar mais em você. A primeira coisa quando nós pecamos é o pastor não vai confiar mais em mim. Os irmãos vão distanciar de mim, isso é verdade. Amém? Acontece isso, e muito. Todo mundo vai virar as costas para mim, e o que você vai fazer? Você vai morrendo. Você vai deixando a presença. E o mais importante é que Ele não vai atrás de você. Senhor, me dá minha herança. Pai, me dá minha herança. Eu preciso ir. Eu vou tomar, filha, a tua herança. Vai. A Bíblia vai falar quando ele caiu em si, pegaram ou não? Quando ele caiu em si, ele falou, a casa do meu pai é melhor. Aleluia. A casa do meu pai é melhor. E ele voltou. Só que nós voltamos como ele, treinando, ensaiando. Quando eu chegar lá, eu vou falar assim. Quando eu chegar lá, eu vou falar assim. E nós não entendemos que ele já entendeu tudo. Nós não entendemos que ele já está de braços abertos, falando assim, volta, filho. Porque eu tenho uma nova veste, eu tenho um anel de honra, eu tenho um novo calçado, porque a jornada é grande. E eu vou te usar, eu vou te levantar de novo. O justo pode cair 7 vezes, mas todas as 7, Ele vai te colocar de pé. Queira eu ou não, queira homem da terra ou não, Ele é o Deus que justifica as nossas causas. Aleluia! Você tem um Deus que intercede por você. Você tem um Espírito Santo que intercede por você, com gemido inexprimível. Por que medo? Por que acusações? Por que trauma?
Se você serve um Deus tão poderoso, e quando você chega diante dele e se lança diante dele e fala assim: eu reconheço o meu erro, eu reconheço a minha culpa, e agora, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Vai fazer assim: ser livre. Aleluia! Ser livre! Ser livre! Deus nos liberta através do poder do seu Espírito. A libertação é algo que precisa dele, da presença dele. Nós precisamos entender isso. Quantos crentes vivendo entre o mínimo necessário, porque não conseguem obedecer à liderança. Se você não obedece à liderança, você não serve para liderar. Se você não entende o que é uma liderança espiritual, a Bíblia diz que toda liderança foi Deus que o criou, foi Deus que colocou, e nós precisamos entender isso. Isso é princípios. Lembra que eu falei que os princípios dele são invioláveis, imutáveis, são princípios. Então nós precisamos entender isso nessa manhã. O que Deus quer nos curar. Tem pessoas que carregam traumas, tem pessoas que carregam culpa, e talvez é por isso que o teu ministério está parado. Quantos aqui são obreiros? Deixa eu te conhecer. Levanta a mão bem alto. Pastores, líderes de algum departamento. Deus, nessa manhã, Ele está trazendo algo novo para a sua vida. Só depende de você. Eu entrei no propósito da igreja de 150 dias de oração na madrugada. Todo dia eu leio um salmo e oro na madrugada. E eu comecei sozinho porque Deus colocou no meu coração. E no terceiro dia Deus falou assim: é a igreja. A igreja também. E eu lancei lá na igreja. Adivinha quantos entraram lá no propósito? Não foi a igreja toda, vigia. Ô glória. Poucos. E eu comecei a questionar com o grandão da Galileia. Aí esses dias orando na madrugada, eu falei assim: Senhor, por que a igreja está parando? Por que as pessoas estão voltando? Por que as pessoas não estão se firmando mais? Aonde é que está o erro? Porque eu pensava que o erro estava em nós. E ele falou assim: filho, você foi chamado para anunciar, não para convencer. Você foi chamado só para falar. Recai sobre eles a responsabilidade de ouvir e entender o chamado. Tem coisa, amado, que Deus vai tratar somente comigo. Tem coisa que Deus vai tratar somente com você. Deus não vai tratar com você e com a pastora Kátia. É só com você. Porque muitas das vezes o chamado que Deus tem na vida dela não é o seu, é diferenciado. Somos o corpo. E assim como o corpo tem muito membro, assim é a igreja do Senhor. Todos nós somos úteis na casa do Senhor, no reino de Deus. E nós precisamos entender isso. Pessoas estão aprisionadas porque não entenderam. Estão ouvindo vozes. Voz, qual é a voz que está falando mais alta dentro de você? Qual é a voz? O que é que está te parando? Quantas vezes você colocou um projeto e a pessoa jogou um balde de água fria em cima? Quantas vezes você pensou e você levou e a pessoa falou: não vai conseguir, não tem como, não tem jeito? Quantas vezes? Nós procuramos todos, mas não procuramos aquele que vai dar a última palavra. Sempre ele é o último a saber. Sempre é o último, porque muitas das vezes quando chega para ele, a coisa já está feita, pronta. Mas essa manhã, o Espírito Santo de Deus, Ele quer liberar algo sobre a tua vida, líderes, homens e mulheres. Amém. Essa manhã Ele preparou para falar para vocês que vocês são a voz profética daquela cidade. Amém. Aquela cidade é carente da presença. Aquela cidade é carente de homens e mulheres dispostos.
Deus não precisa de multidão, Deus precisa apenas de um homem disposto, de uma mulher disposta a ouvir a sua voz. A ouvir a sua voz. Deus nunca trabalhou no meio de multidão assim como multidões. Ao contrário, a multidão sempre atrapalhava ele muitas das vezes realizar milagres. Jesus sempre trabalhou no meio das multidões, amém? Mas ele separou 12, falou: não quero a multidão, quero só 12. Ser mais profético. E um dos 12 traiu. Não é fácil, mas é possível aquele que crê. Você tem um chamado, você tem um propósito, você precisa ser liberto, você precisa ser curado de coisas que nos prendem, amado. Todos os dias eu preciso ser liberto da minha vontade, todos os dias eu preciso ser liberto do meu querer, todos os dias eu preciso guerrear contra a minha própria carne, porque eu entendi que o Evangelho de Cristo não é viver aquilo que eu quero, mas sim aquilo que Ele determinou para que eu viesse viver. O Evangelho continua sendo caminho estreito e porta apertada. Não teve reforma nenhuma. Não teve nenhuma reforma. Ou você entra, ou você entende, ou você não vai ter como, amado. Porque o próprio Jesus falou: ser frio ou quente, porque se for morno, eu vomitarei. O que a palavra está falando? Você se posiciona. Estava falando com um amigo meu do serviço, eu falei: cara, eu fico vendo as coisas, tanta notícia, fulano pecou, pastor traiu, não importa, porque no dia, quando eu aceitei Jesus, pastora Cátia, eu aceitei Jesus mesmo. Glória a Deus. Eu aceitei Jesus para viver com Ele até a eternidade. No dia que for para mim andar com pilantragem com o Senhor, eu saio da igreja, eu peço a carta, eu chego na igreja, peço a oportunidade e falo: pastor, a partir de hoje, irmãos, eu não sou mais evangélico, eu não sou mais crente, amém? Se algum irmão me vê dentro de um bar, se algum irmão me vê num hotel, se algum irmão me vê em qualquer lugar, saiba, eu não estou mais na igreja. Isso é caráter de um homem. Por quê? Porque se eu estou na igreja e fazendo as coisas erradas, vai vir o escândalo sobre a minha vida, não, sobre o Evangelho de Cristo. E eu zelo pela palavra, eu zelo pelo Evangelho, eu não abro mão do Evangelho. Eu entrei nele para viver aquilo que Deus tem para mim, amado. Viva, seja fiel, seja verdadeiro, não importa as guerras, as lutas, você vai ser provado aqui dentro, amém? Você não vai ser provado por fora. Deus vai te provar dentro, Deus vai te provar no meio dos teus irmãos. O irmão que você acha que gosta, muitas das vezes você vai falar: ele não gosta de mim, ela não gosta de mim, e você muitas das vezes não vai entender. Uma vez eu saí da igreja, pastora Cátia, quase endemoniado, porque eu tinha passado o dia ensaiando com o ministério de louvor. E quando foi à noite, o pastor colocou outras pessoas para cantar, amado. Aí me prestou. Quando o diabo ouviu isso, ele saiu correndo e eu saí correndo atrás dele. E eu falei: tu entra em mim ou eu te pego. Porque eu estava virado pela situação, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu fui lá e peguei meu violão e falei: vocês vão tocar no violão do diabo, não no meu. E saí, deixei o violão, botei no case, levei lá para trás e fui na casa do pastor. Irado, cheio da razão. Deixa eu te falar algo. Mas quando você é pastoreado pelo homem de Deus, quando você é pastoreado por uma mulher de Deus, ele vai saber lidar com essas situações. E quando eu ia andando na rua, Claudeci conheceu ele, o pastor Fernando, um negão, quase 2 metros de altura, quase dessa grossura. Vinha andando. Ele é a pastora Vera. E eu cheguei nele e falei: pastor Fernando, o que aconteceu? O senhor autorizou fulano tal fazer aquele negócio? A igreja tinha, amado. Ele olhou para mim e falou assim: vigia o obreiro. Tu é um presbítero. Volta para dentro da igreja. Não deixou nem eu falar. Volta para dentro da igreja. Sabe o que eu fiz?
voltei. Na hora que eu cheguei dentro da igreja, só deu tempo de eu me ajoelhar. Falei: Deus, perdoa-me. Eu não estava entendendo que Deus estava me preparando para o pastorado. Eu não estava entendendo que eu precisava ser moldado naquilo, que pessoas iam falar mal de mim e eu ia ser o pastor. Eu não entendi que Deus estava me preparando, porque um dia alguém ia se levantar contra mim. Eu precisava estar preparado, ter uma estrutura para voltar e ajoelhar diante dele, pedir perdão, reconhecer, interceder. Tudo isso foi um processo. E eu fui moldado dentro da casa do Senhor. Uma vez ele me colocou para pregar. Quando acabou a pregação, ele tinha saído. Quando ele chegou, ele falou: como foi a ministração? Sabe para que ele foi perguntar? Para os meus amigos que não gostavam de mim. Sabe o que eles falaram? Foi lavar roupa em cima do altar. Foi lavar roupa em cima do altar. Sabe qual que aconteceu? Não vou colocar ele mais para pregar. Depois de anos, eu tive que sair do culto principal da noite e tocar no culto à tarde. Sabe com quantas pessoas? Eu, minha mãe, minha esposa e o pastor Luiz, mais 3 pessoas. Amado, você não sabe o que é passar pelo processo para chegar no propósito. Talvez muitos aqui, amado, Deus tem provado você nas mínimas coisas. E você tem voltado. Coisinha simples. Um irmão falou mal de mim, uma irmã falou: o pastor não me deu oportunidade. Não é sobre isso. O que ele tem para você, amado, é muito além daquilo que você está pensando ou imaginando. É muito além. O teu chamado vai muito além. Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram. Não desceu no teu coração o que ele tem preparado para você. Entenda isso nessa manhã. O que ele tem para você é grande. O que ele falou para você vai se cumprir. Queira Satanás ou não, vai se cumprir. Nós precisamos acreditar e confiar. Tem um processo, ele não vai pular o processo. Deus não pula processo de ninguém, ou passa ou volta. Não tem como prosseguir. E o processo é dolorido. O processo é difícil. Mas quando você chega no propósito, sabe o que acontece? A guerra aumenta. Isso que eu ia falar: vai ficar na paz. Não, aumenta a guerra. Porque cada nível que Deus te leva, Ele te dá uma ferramenta diferenciada. E aquela ferramenta que você usou no processo passado não serve para esse. Sabe por que muitas das vezes você está parando? Porque você está usando ferramenta do passado. E Deus falou: já passou. Esquece, porque eu estou te entregando uma nova ferramenta. Eu estou te entregando um novo tempo. Eu quero te levantar. Tem crente vivendo no passado ainda, amado. Quando eu orava o céu descia, e agora não desce mais. Por que não desce? Quando eu orava o enfermo era curado, e agora não mais. Por que não é mais curado? Deus mudou ou não? Eu mudei a minha busca. Eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia, eu não jejuo mais. Eu sou pastor doido ainda, mano, pentecostal ainda doido. Teve uma vez que nós falamos com a pastora Cátia que eu ajudei a igreja todinha, 3 dias de jejum, mano. Pãozinho não tem pão não, água, só água no segundo dia. Sabe por que existe guerra? Existe guerra no mundo espiritual que nós só vamos vencer através do jejum e da oração. Existe guerra que você já está lutando há muito tempo. Você está orando há muito tempo, mas você não está conseguindo vencer. E Deus está falando: é tempo de mudar, é tempo de se posicionar, é tempo de olhar para mim, é tempo de gastar mais tempo comigo, é tempo de gastar mais tempo comigo, é tempo de gastar mais tempo comigo. Queremos tudo dele, mas não entregamos nada de nós para ele. Nós entramos na igreja como se ele fosse o nosso garçom, amado, dando ordem. Que caia o fogo do céu, cura, liberta, sara, restaura. E ele fala assim: o que você fez para mim? O que você me entregou durante o dia? O que você fez durante esse culto? Para chegar no culto e ficar falando comigo desse jeito?
Deus ele desce quando a glória dele é atraída por homens e mulheres com coração contrito e quebrantado. Aquele que Deus encontra com coração contrito e quebrantado não rejeita o Senhor. Deus quer te levantar, Deus quer te usar poderosamente, mas é necessário você mudar. É necessário você mudar. É necessário você mudar. Líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens, é tempo de você ouvir a voz do Espírito Santo. Ele nunca calou, ele sempre está falando conosco, sempre está falando conosco. Não pare. A palavra dele para mim e para você nesta manhã é: não pare. Não pare. Não pare. Eu não sei qual é a luta, qual é a tua guerra. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando no reino. Mas o que eu sei é que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. A palavra que está sobre a tua vida vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde. Tudo depende de você. Tudo depende de mim. Quanto mais eu mergulho, mais ele me revela. Tem pessoas que pedem as coisas para Deus e esquecem, mas ele não esquece. Amém? Mergulhar no mais profundo é muito perigoso, amém? Então a palavra ela tem poder no mundo espiritual. A palavra ela tem poder no mundo espiritual. No mundo espiritual a sua palavra tem poder. Senhor, me leva em lugares mais profundos. E Deus olha para você e fala: não leva. Por quê? Porque eu não estou preparado. Para você mergulhar, você precisa estar preparado. Quantos já viu aquelas pessoas que mergulham no oceano, em mares, em lugares profundos? Quantos aqui já viram? Eles mergulham de qualquer jeito? Não. Eles precisam de um equipamento? Preparamento. Por quê? Porque quanto mais profundo, mais pressão. E você está cantando e falando: Deus me leva no mais profundo. E ele fala: você não está preparado. Deus, eu quero mergulhar mais profundo. E ele fala: você não está preparado nem na superfície, ainda mais na profundidade. Não é que ele não quer te levar, ele quer que você se prepare para descer. Amém? Porque lá embaixo é onde tem a pressão. E quanto mais você mergulha, mais pressão tem. Trazendo para os nossos dias. Quanto mais você se posiciona, mais levante contra você. Quanto mais você se posiciona, mais pessoas levantam contra você. Quanto mais você se aproxima dele, mais guerra vai ter. Mas o que nos alegra é que ele está no controle de todas as coisas. Não se perca no caminho. Não deixe que a distração desses dias tire você do propósito de Deus. Não deixe. Quero finalizar deixando algo profundo para vocês. A Bíblia nos diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a manifestação da glória de Deus. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a manifestação da glória de Deus. Quem são os incrédulos? Pessoas que um dia pisou no Santo dos Santos e hoje já não crê mais. Hoje eu não acredito mais. Não adianta falar mais, eu não creio, eu não creio. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Eu creio que essa nossa geração é uma geração que vai ver os maiores sinais do que o próprio Jesus deixou registrado na sua palavra. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ser uma voz profética nessa geração. O mundo lá fora está precisando de mim e de você. Homens e mulheres que carregam o pesar da cruz de Cristo. Homens e mulheres que carregam o evangelho verdadeiro. Homens e mulheres que não negociam com o evangelho. Homens e mulheres que não negociam o propósito de Deus. Amém?
Pega essa palavra no teu coração. Coloca ela dentro do teu coração e fala: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso me encontrar contigo. Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Amado, Deus não tem nenhum problema com você. Deus, Ele não tem nenhum problema com os teus erros, com as tuas culpas. Todas as coisas que acontecem é por causa de mim. É porque eu não quero, é porque eu não vou, é porque eu não estou afim. E eu sempre começo a deixar Deus em segundo plano. Tudo está te tirando do propósito. Tudo está te tirando do propósito. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nesta manhã. Eu vou te dar um minuto, só você e Deus, mas eu vou te pedir em nome de Jesus, seja sincero com Ele. É só você e Ele. Eu quero que você seja sincero, seja leal com teu Deus. Essa manhã está falando: filho, eu vim aqui para te ouvir. Eu sei tudo, eu conheço tudo, mas eu quero te ouvir. Vou te dar um tempo para você falar com Ele. Volta lá onde você caiu. Volta. Seja corajoso, seja corajosa. Fala: Deus, como eu fui negligente ao teu chamado há tanto tempo, mas nessa manhã eu quero voltar, Senhor. Fala para Ele que você quer voltar. Fala para Ele que você está cansado de viver uma vida sem propósito, sem destino. Fala para Ele que por algum momento você foi fraco. Fala para Ele: Deus, eu estou fraco, eu não tenho força para prosseguir. Fala para Ele que você precisa ser curado de dentro para fora. Fala com Ele. Oh, Espírito Santo de Deus, vem e toma este lugar. Talvez você foi ferido dentro da casa do Pai com palavras. Você foi ferido com palavras do Pai, palavras de pessoas, palavras do passado, até vozes que você mesmo repetiu. Tem pessoas hoje vivendo palavras que nunca vieram de Deus, mas estão vivendo. E muitas dessas palavras não ficaram só nos teus ouvidos, elas desceram para o teu coração. E Deus nessa manhã está guardando o teu coração. Deus está guardando o teu coração. Porque o que entrou nele está criando uma identidade. Nessa manhã Deus está falando: não, eu vou arrancar essa identidade mentirosa e vou te entregar a verdadeira identidade. Tem pessoas aqui ouvindo vozes contrárias a que Deus falou, e você está sobrecarregado. Você não consegue mais prosseguir. Enquanto essas vozes falarem mais alto, você nunca vai ser livre. Você não vai conseguir ser liberto. Aleluias.
Sim, Espírito Santo, sim. Sim, Espírito Santo, sim. Nessa manhã vem, Espírito Santo, tocar no coração dos teus filhos. Vem tocar nas suas estruturas. Vem tocar, Senhor, vem tirar. Vem tirar aquilo que não provém de Ti, a mágoa, o rancor, a tristeza, a angústia. Que nessa manhã o Teu Espírito entra com poder e autoridade, trazendo libertação, nos levando de volta para o propósito. Pede a Ele para te encher nessa manhã. Peça a Ele para te encher nessa manhã. Peça a Ele para te encher nessa manhã. Livre pra viver a tua vontade. Toda resistência nessa manhã, em nome de Jesus, caia por terra. Toda resistência caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. Que a Tua presença recaia sobre nós com autoridade e poder, Senhor, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo algo novo para nós, Deus. Que nessa manhã, Espírito Santo, que o Senhor possa agir em nosso meio de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que nessa manhã, Senhor, nós sejamos marcados pela Tua presença, porque aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, há uma unção, há um quebrantamento, há um renovo espiritual sendo derramado sobre nós. Abra o teu coração e deixa Ele começar a agir em você. Não se distraia com aquilo que não seja a presença. Se encha nesta manhã, seja cheio da graça, cheio da presença de Deus. Aquilo que o inimigo tentou te roubar, aquilo que ele tentou tirar de você, nesta manhã o Espírito Santo está ativando em você. O Espírito Santo está trazendo de volta a essência. Ele está trazendo de novo a esperança de um novo amanhã. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu convido você a pegar na mão no mínimo de 3 pessoas nessa manhã, em unidade. Me levas pelo fogo. Olha para ele e fala assim: aleluia. Eu quero que todos os intercessores, amém, fiquem orando na nave, rodeando essas pessoas. Se sentir de orar por elas, e põe as mãos sobre elas. Claudeci também nos ajuda em nome de Jesus, pastores. Eu quero que nessa manhã você libere uma palavra sobre a vida do teu irmão. Libera. Fala para ele que ele não está sozinho. Fala para ele: você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu estou contigo, como igreja, como irmão, como filhos. Nós estamos juntos nessa guerra, nessa batalha. Libera sobre a vida dele uma palavra profética. Libera nessa manhã. Sobre a tua vida tem autoridade. Aleluia. Aleluia. Seja cheio, seja cheio. Nessa manhã o Espírito Santo vai te encher até transbordar. Ele vai curar a tua alma. Ele vai deixar a tua estrutura. Você não será mais o mesmo. Deus está tocando corações. Vejo Ele tocando corações. Vejo
Existe um novo de Deus sendo derramado nessa casa. Existe um novo de Deus sendo derramado sobre você. Ei, existe um novo de Deus. Escute nessa manhã a voz do Espírito Santo. Escute a voz do Espírito Santo. Ele já está na casa. Ele já entrou com providência. Você não está só. Há um fluir, há um pesar da presença, há um pesar da presença de Deus nesse lugar. Põe para fora aquilo que estava te prendendo, põe para fora o que está te aprisionando. Esta manhã Ele está falando: só você pode colocar para fora, só você pode colocar para fora, só você pode colocar para fora. Libera a tua alma, libera a tua alma, libera a tua alma. Ser livre, ser livre. Santo, Santo, Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, trazendo a cura. Vem Espírito Santo, trazendo a libertação. Vem Espírito Santo, trazendo o renovo. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem. Xarabachuriundere xarabás.